E a primeira coisa, tá, que as pessoas confundem. Primeira coisa que as pessoas confundem. Presta muita atenção nisso aqui. Quando você olha a ATM, você tem claramente, você tem aqui o mastoide, o temporal, ok? Esse mastoide, esse temporal, ele tem correlação direta com a mandíbula. A primeira confusão é você querer que há um problema de ATM tenha correlação apenas com a ATM. Como se a ATM fosse um objeto individual onde nada externo à ATM vai afetá-la. E quando você quer eliminar a dor do seu paciente ATM já no primeiro atendimento, você tem que quebrar a primeira barreira. O primeiro impacto é entender que a ATM não funciona sozinha. Logo, as causas das dores, o sofrimento relacionado com a ATM tem conexões à distância. E quando a gente pensa isso, você deve colocar, introduzir no seu raciocínio a influência da cervical. E quando a cervical começa a entrar num processo, você começa a ter dois pontos importantes. A questão mecânica, primeiro, posicionamento cabeça, pescoço, postura, que é capaz de afetar o seu paciente. E segundo, você tem relação direta com a neurofisiologia. Neurofisiologia como, por exemplo, o controle da dor do sistema estomatognático associado com o trigêmeo. Isso é extremamente importante para quem deseja entrar no grupo de profissionais que elimina a dor do seu paciente já no primeiro atendimento, que elimina a dor e impacta a vida dos pacientes. E quando você olha a cervical, a primeira coisa que você não pode confundir e a ATM é que elas não estão separadas, elas estão juntas. E por isso eu começo com esse desenho. Primeiro, da ATM e segundo, agora, da cervical. Essa região aqui, ó, entre o mastoide e o ângulo da mandíbula, presta muita atenção. Mastoide e ângulo da mandíbula. Aqui atrás tem o processo mastoide. Aqui tem o ângulo da mandíbula. Entre essas duas estruturas, presta atenção onde eu estou com a mão. Entre essas duas estruturas, você tem um espaço, um vazio. E quando você empurra, possivelmente é doloroso. Possivelmente é doído. Por quê? Porque essa estrutura, essa região, está relacionada exatamente aqui, ó, com a coluna cervical. A coluna cervical está exatamente, você toca, palpa exatamente no seu processo transverso. No seu processo transverso, logo à direita. E nessa perspectiva, nesse processo transverso aí, logo à direita, você tem uma relação da cervical bem próximo da ATM. E muitos de vocês, quem tiver essa dor empontada bem ativa nessa região, quem tiver essa dor empontada bem dolorida, por exemplo, aqui ao vivo a Eliana coloca a direita, Vanucci coloca a direita, você tem pessoas com muita queixa à direita. Então presta atenção, repete comigo na tua cabeça. Se a direita dói, repete comigo. Se a direita dói, existe alteração na minha cervical. Se a direita dói, existe alteração na minha cervical. E é sobre isso que eu quero falar hoje para você.
E como a gente chega nessa conclusão? Eu chego nessa conclusão trazendo para você um questionamento aqui. Olha só isso que maravilhoso. Primeiro, nós temos esse conjunto. E segundo, eu quero lhe mostrar outra coisa. Esse é um corte visto de cima do occipital, ó. O occipital visto de cima, como se eu cortei aqui, ó. Cortei o meu crânio, tirei a calota craniana e estou olhando de cima. Nesse ponto, eu tenho aqui o occipital, que é articulado com o esfenoide. Esse occipital, que é articulado com o esfenoide, tem fossa posterior, anterior e fossa média, sendo composta pelo temporal e aqui pavilhão auditivo. Presta muita atenção que o pavilhão auditivo, que é exatamente essa zona aqui, ó, ele vai estar paralelo a quem? Ó, a passagem da minha medula, do forame magno. E é exatamente por essa relação neurofisiológica com a medula, que é exatamente com essa relação anatômica junto com o temporal, que a coluna cervical deve ser integrada com as relações e alterações de ATM. E é sobre isso que você precisa começar a entender.